sobre se é pecado denunciar erros, inclusive atitudes de pessoas ou as próprias pessoas, nominalmente. Leiam comigo aqui, ó, o versículo 20 do capítulo 5 de 1 Timóteo, que nos diz: os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Se você vê algum irmão pecar, tem que ser repreendido, porque se o tal não for repreendido, vai induzir o outro a pecar. Porque o exemplo vem de cima. O exemplo vem exatamente de quem está praticando ou não o evangelho. Se eu não repreendo aqueles que eu estou vendo pecarem, que moral eu terei o dia que ver um outro, uma outra pecarem? Ou, se eu não repreendo também os meus próprios erros, que moral eu tenho para repreender os demais? É como um pai que tem 4, 5 filhos, vê 2 filhos errando, fazendo coisas erradas e não repreende. Vai querer repreender um outro que não está tão errado assim, ou que cometeu o mesmo erro dos filhos, mas os demais filhos, mas os outros não foram repreendidos e ele foi. Ele não vai ficar revoltado? E também, conforme o contexto bíblico, se numa casa tem 5 filhos, 2 estão rebelados e o pai não repreende, os outros 3 vão pensar o seguinte: se os 2 lá fizeram aquilo, foram para as drogas, o pai não repreendeu, então eu também posso ir para as drogas. Se os 2 lá falaram palavrão, o pai não repreendeu, eu também posso falar palavrão. É assim, simples. Que dá um péssimo exemplo. Por exemplo, tem um grande aí, um grande líder religioso, que ele via o pecado, o erro, a hipocrisia da sua própria parente ou filha, e não disciplinava ela, e não repreendia ela, mas queria repreender os outros. Que moral que esse sujeito tinha para repreender os outros? É a Bíblia que diz, olha aqui, ó, versículo 20. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Porque se não forem repreendidos em público, os demais não vão temer de maneira alguma. Isso é sério. Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 5, ou 6, 5, sobre o iníquo na igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz sobre aquele que faz coisas erradas. Ele deve ser abraçado, as pessoas devem passar a mãozinha na cabecinha dele e dizer: tu és santinho, tu és filho do santinho, logo santinho é. É isso? Olha o que a Bíblia diz. De um que estava tendo relação sexual com a mulher do pai. Versículo 5 do capítulo 5, 1 Coríntios. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O camarada mata alguém e não quer ser preso. Os defensores dos bandidos vão dizer: não, Jesus perdoa. Jesus perdoa. Perdoa, mas tem que passar pelo processo. Jesus perdoa, mas a pessoa tem que se arrepender. Se não se arrepender, não tem perdão. Se não cumprir a pena, não tem perdão. Tudo que ligados na terra será ligado no céu. Na lei dos homens, ele tem que ficar sem nenhuma condenação. A não ser que a condenação é de modo injusto ou injusta. Tudo bem. Mas quando é justa, vai ter que cumprir a pena. E não tem mimimi, trololó, trululu. Vamos lá. Versículo... Isso aqui é um versículo forte. 9. Já lhes disse por carta
que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que diz ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ou beberrão, ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Ah, que palavra forte. O que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte, que você pode andar com o ímpio, mesmo o ímpio cometendo impiedade. Só que você não pode andar com aquele que se diz de irmão, mas é um irmão falso, que comete imoralidade, avareza, idolatria, calúnia, bebedeira e é larápio. Está claro o texto, ó. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro, ele não se refere aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões e nem aos idólatras, que são aqueles que não conheceram a verdade. Então a gente pode se associar, trabalhar com eles, estar no meio deles, porque eles não conhecem a verdade. A gente tem que estar ali pregando, obviamente. Agora, aquele irmão que conhece a verdade e faz essas safadezas todas aqui, está escritas no texto, ele tem que ser evitado. Evitado. Não pode denunciar o erro, está aqui. Tem outra passagem na Bíblia que diz, se o seu irmão pecar, repreenda-o, exorta-o. Mas os maluquetes do tempo presente, eles dizem assim, eu não aceito crítica construtiva. O camarada não aceita nem a construtiva, quanto mais a destrutiva. Então não é bíblico, porque a Bíblia diz que é para repreender o iníquo, é para repreender aquele que faz erro, chegar até a pessoa e dizer, você pecou, arrependa-te enquanto há tempo. Pecado bíblico, né? Não é esse pecado aí que determinadas religiões dizem que é pecado e não é pecado. Vamos lá. Eu digo pecado bíblico, não. Pecado à luz do Evangelho. Porque tem coisa que está na Bíblia, mas não é do Evangelho. Vamos a outra passagem. São Mateus, agora Jesus falando. Quando é Jesus, é outra coisa. Aqui nós falamos do apóstolo Paulo dizendo, olha Jesus dizendo aqui, como tratar a ofensa de um irmão, vamos lá. Se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Muito bem. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano. Digo-vos a verdade, que tudo que vocês ligarem no céu, na terra, será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Está vendo o que é para ser feito? É para processar o irmão que cometeu ofensa ou é para chegar perto dele e exortar? Eu não tenho como falar com o irmão mora longe. Manda um WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp, manda um e-mail. Tenta alguma comunicação com ele. Se for na internet, manda um comentário. Tá ok? Tenha uma conversa. Não vai de modo imediato expulsá-lo da igreja ou processá-lo, porque isso é atitude anticristã e arbitrária, de tirano, de tirana.
de gente que quer mandar mais do que Deus. Está colocando-se no lugar de juiz. O procedimento é: se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Você que fica acusando aí os outros por aí, nas redes sociais da vida, você mostra o erro dessas pessoas? Tá. Se eu vi, ganhou o irmão. Só que, olha, o erro ou o pecado tem que ser erro e pecado. Não mentiras. Ok? Isso nós estamos falando da questão já aqui até processual. Que se houve alguma ofensa é para conversar com o irmão antes. Fazer um acordo antes. Ou melhor, tentar fazer um acordo antes ou resolver a situação antes. E não ir para os tribunais dos ímpios. Que nós vamos ver aqui, ó. Lá em 1 Coríntios, eu já fiz essa reflexão no canal sobre processo. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 1 em diante, que diz: se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Em vez de resolver na igreja, resolver no diálogo, vão levar para os tribunais, para a justiça. Legal isso, né? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Aqui julgamento, que os fãs dizem que não pode julgar. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Como é que essa gente aí vai julgar o mundo se não sabe nem resolver os litígios, os problemas pormenores através do diálogo? Então não vai poder julgar o mundo naquele grande dia. Não é verdade? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos caídos? Quando mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, vamos ver, designem para os juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vós alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão? E isso diante de descrentes? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não prefere sofrer a injustiça? Aí, Santa Leia, por que você não prefere sofrer a injustiça? Se é que eu sou o teu ofensor, né? Só uma dica aqui. É muito fácil pregar uma coisa e não viver, né? Mas tudo bem. Por que não preferem, para todos, para mim essa palavra também, por que não preferem? Só que eu não processei ninguém, né? Então, eu posso tirar a trave do outro meu irmão, eu posso tirar a trave da senhora Leia, porque eu não processei ela, não processei PDA, não processei ninguém da família dela, que poderia ter processado. Agora, eles me processaram. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. A igreja já está derrotada. Se você for ver no Jus Brasil, está cheio de processo deles lá. Eles processando os outros processando eles. Por que não prefere sofrer a injustiça? Não é a igreja do amor? Por que não sofre a injustiça? Por que não chora? Não pede misericórdia? Não resolve a base do diálogo, da reconciliação, perdão? Por que não prefere sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ah, meu pai, que palavra forte, né? Vamos ler o versículo 7. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem?
O Satanás já soltou o barulho dele aí. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. O diabo já se manifestou aí. Por que não prefere sofrer a injustiça? Por que não prefere sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos. E isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui está o versículo contra irmão processar irmão. É para resolver tudo no diálogo. Se não resolve no diálogo, vocês já não são carnais, já são o quê? Aliás, vocês são carnais, não são espirituais. Estou dizendo até o contrário. Vocês não são espirituais, vocês são carnais. Já não são de Deus. Está o texto aqui. Sobre denúncia. Já lemos. 1 Timóteo 5,20. Se ver seu irmão pecar, tarará. Agora, vamos lá. Porque tem gente que acha que é pecado fazer denúncia, né? Tem que compactuar com o erro. Vamos ver se João Batista fez denúncia ou não fez. Será que João Batista denunciou alguma coisa? Ou João Batista pecou ao dizer, revelar o pecado de Herodes, que todo mundo sabe o pecado de Herodes hoje, porque João Batista falou. Se João Batista não tivesse abrido a boca, não é verdade? Nós não saberíamos. Reconciliar quando está no caminho, exatamente. Vamos lá. Eu quero aqui o versículo, acho que está no capítulo 12, né? 11. Acho que é o 11, vamos ver aqui. Ou é o 12. Sobre... acho que é o 11 mesmo. Ah, não, aqui é sobre Jesus e João Batista. O pecado do rei Herodes. Qual era o pecado do rei Herodes? Quem é que sabe? Mateus 5,25, vamos ver. Ah, também é outro versículo. Entre acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e ao juiz ao aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Tá. Isso aqui é sobre o louco, né? Não dá para criar um versículo aqui sobre a questão... aqui é sobre a questão do homicídio. E entra aqui. Agora, se for analisar isso aqui, também tem um versículo, ó, sobre a vingança, que muitos fazem vingança, porque o processo nada mais é que uma vingança. A pessoa está ofendida, não quer resolver a base do diálogo, aí quer se vingar com um processo para te amargurar. É isso. O que Jesus falou sobre vingança? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam aos perversos. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eles oferecem a outra, a não ser a outra cara para processar. E se alguém quiser processá-lo, olha aqui está escrito, ó, meu Deus. É porque essa versão é internacional. A nova versão internacional traz a linguagem dos dias atuais. E se alguém quiser processá-lo, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Tudo bem. Agora vem... Tem que deixar eles processar, né? Mas só que prova que eles são carnudos, quem processa. Sobre o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito.
ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Amém. Não é verdade? Os inimigos aqui, vamos ver, lá fala sobre... tem versículos que dizem assim, abençoe os inimigos. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de... venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É inimigo? Vamos orar pelo inimigo. Mas ele não faz isso não, eles processam o inimigo. Que às vezes é inimigo, né? Na cabeça deles que é inimigo, às vezes não é. Eu quero aqui a passagem de João Batista. Deixa eu ver aqui. A gente vai confiando na memória. A memória já não vai ajudando tanto. Sobre o adultério. O adultério do rei Herodes. É pecado, né? É pecado. Denunciar o pecado, Os profetas no passado também denunciaram o pecado. Ok? Também denunciaram o pecado. Mas esse povo aí do mimimi não pode falar nada. Aqui. Romanos 12 fala sobre isso aí, eu sei, Romanos. Vamos lá. Romanos 12, 19 e 20. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus. A ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, isso aqui, quem que faz isso aqui, né? Quem que faz isso aqui? Meus caros, eu vou levantar, por isso que eu vou mudar agora a câmera para o outro lado, tá? Porque eu tô cansado aqui um pouquinho. Aqui sim fica melhor para mim, começa a me dar uma acomodação aqui, vamos lá. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quem é que faz isso aqui? São poucos. Vencer o mal com o bem. E aqui ainda vai falar mais, né? No próprio capítulo 12, sobre o verdadeiro amor fraternal. Olha aqui. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Isso aqui tem tanta lição. Eu tenho uma pregação sobre esse capítulo aqui. Só que eu tenho em áudio. Em breve ela vai estar lá naquele canal Pregador Bruno G, tá? Porque aqui não é pregação, aqui é mais reflexão nesse canal. Abençoe aqueles que os perseguem, versículo 14. Abençoe e não o amaldiçoem. Capítulo 12, versículo 14. Alegre-se com os que alegram, choram com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, ou seja, até na questão da disciplina, não discipline um e deixe o outro, discipline todos. Seja bom com um, seja bom com todos. Não sejam orgulhosos. Esteja disposto a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é reto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. O versículo fala do amor. Capítulo 12, começa do versículo 9 e vai até o 21 de aos Romanos. Muito forte aqui a mensagem. Voltando lá sobre a denúncia de erros ou de pecados, Jesus também denunciou. Não foi só João Batista que denunciou o pecado e perdeu a cabeça de Herodes. Jesus denunciou a hipocrisia dos fariseus. Jesus denunciou a religiosidade dos fariseus, dos também doutores da lei, dos escribas, tá? Então, como que é errado você denunciar o erro? Tá errado, tá errado. E se a pessoa não se arrepende, é aí que tem que denunciar. Aí tem que colocar a boca no trombone, tem que dizer mesmo. Porque se manda um aviso, a pessoa não liga. Se manda outro aviso, a pessoa não liga. Se não quer resolver, então tem que denunciar. Agora, é uma linha muito tênue sobre essa questão de denúncia e processo. Porque no campo teológico você tem respaldo bíblico para denunciar qualquer erro. Mas tem que ser verdadeiro esse erro. Não pode ser um erro equivocado, né? Se é que existe isso. Não pode ser uma falsa entrega ou um falso erro. Tem que ser um erro verdadeiro, não é verdade? E referente ao processo, ainda que seja um erro falso, que seja uma denúncia infundada, a pessoa tem que dá a entender biblicamente, tem que resolver ou tentar resolver de uma maneira amistosa. Se não der dessa maneira amistosa, claro, a pessoa pode recorrer a outras práticas. Mas tem que ter essa convergência. Se não tiver, não adianta. Então, biblicamente falando, está tudo aí na Bíblia. É correto denunciar o erro, é correto denunciar a prática, não é correto processar ninguém, tá? Procurar resolver tudo amistosamente, e se houver alguma injustiça, deixar na mão de Deus, que Deus é justiça, Ele é amor e é justiça, então nós não podemos, de maneira alguma, ser contra o próprio Senhor, tá ok? Lamentavelmente, muitos não compreendem a verdade bíblica, muitos não atentam para o que pode e não pode. Tem muita coisa que as pessoas não entendem, inclusive na própria questão, tudo é um extremismo. Agora encontrei o versículo que João foi decapitado. Capítulo 6, versículo 14 de São Marcos, que está lá em São Mateus 14, 1, 12. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista, aqui é sobre João Batista ressuscitou. Tal. Prendesse João, então ali foi a morte do próprio João, né? Por quê? Aqui é o versículo 17. Pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendesse João, o amarrasse e colocasse na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, a qual se casara. Portanto, João dizia a Herodes, não é te permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Ou seja, Herodes era um pau-mandado, em outras palavras. Porque ele não era contra João, gostava de ouvir, só que quem ficava ofendidozinha era a pecadora, a Herodias. Claro, e Herodes também era pecador. Então ela induziu ele a dar fim no próprio João. Porque era a mulher de Filipe. Provavelmente, ou eles não tinham feito a separação, houve algum adultério aqui, no sentido de traição mesmo, tá ok? Herodes casou com a mulher do seu irmão,
Talvez. Bom, é que aqui tem uma implicação que tem que estudar um pouco. Tem o Império Romano, as leis do Império Romano e as leis judaicas. Talvez estava infringindo alguma lei judaica, ou não tinha se separado direito de Filipe, porque a carta de divórcio era permitida e o novo casamento. Provavelmente, que dá a entender é que Herodias não deu carta de divórcio, não recebeu carta de divórcio de Filipe, irmão de Herodes, e foi casar com Herodes. Ou que também ela poderia ter traído o próprio Herodes e aí foi viver com ele. Traído o Herodes, não, Filipe. Então João, por falar a verdade, foi morto. Falar a verdade sofre. Quem fala a verdade sofre. Os profetas Natã denunciou o homicídio e adultério de Davi. Se não tivesse o profeta Natã, ninguém sabia que Davi era um adúltero e homicida. Se não houvesse o profeta Samuel, ninguém saberia que Saul foi um que não cumpriu o que Deus mandou, que era para exterminar uma nação, pegou alguma coisa que não era para ter pegado para si, fazendo apenas sacrifícios e não obedecendo, e muito menos nós saberíamos que ele foi consultar uma feiticeira, praticamente. Saul denunciou tudo, aliás, Samuel denunciou. Inclusive, quando ele foi consultar aquela pitonisa ali, na realidade, Samuel já estava até morto. Se não existisse o profeta Samuel, nós não saberíamos dos podres de Eli, porque Eli já perseguia Samuel. Aliás, ali a casa de Eli ali já deu problema, né? A família de Eli. Enfim, se não fossem os profetas, e Deus usar eles ou usar outros para revelar os podres das grandes figuras públicas do seu tempo, das grandes autoridades, dos grandes nomes do mundo de Israel, ninguém saberia de nada. Mas o povo é assim, prefere estar falando da vida de Davi, do adultério de Davi, do homicídio de Davi, do que do adultério do fulano, do ciclano. Porque entregar o adultério do fulano, do ciclano é pecado, tem que orar. Mas o que foi entregado de Davi, pode. É uma salada mista que eles fazem aí com os versículos bíblicos, só Deus para ter misericórdia. Então, biblicamente, está comprovado que denunciar o erro é da vontade de Deus e que também aquele que denuncia está suscetível a represálias de várias ordens, desde a mais drástica, que é a perda da vida, até a mais simplória, como ameaça de processo ou até mesmo processo. E, no caso de algum irmão ser processado de modo injusto, a recomendação bíblica é confiar em Deus, que Ele faz a vingança. E se tiver no meio da congregação briga entre irmãos, é para se resolverem eles, a sós, e não buscar um tribunal. É assim que funciona. Fora disso, não tem cristianismo, não tem Cristo. Não tem Cristo. Lembrando, inclusive, que os próprios tribunais, apesar de ter a influência de muitas militâncias e de serem muitos até ateus, os próprios julgadores, mas ele tem como base, embasamento bíblico. Tanto é que na própria justiça no direito civil, que é o momento lá da conciliação. Tem a semana da conciliação, da arbitragem, da mediação. O que é isso? Chama-se as duas partes, procura a justiça ver se elas podem se acordar ou resolver amistosamente, para resolver tudo numa audiência e não prosseguir o processo por anos e anos, e uns incomodando daqui, outros incomodando de lá. Então a própria justiça dos homens, que é falha, prevê a resolução do problema com acordo. Mas os cristãos aí parece que não, né? Tem que colocar o númerozinho lá de processo, tem que pagar os advogados com dinheiro de dízimo,
quando são líderes religiosos e coisas semelhantes. Então, meus caros, mais uma live aí bíblica, já que o povo fala que eu não prego a palavra aqui, eu não falo o versículo bíblico, está aí pregado. Vários versículos citados aí. Só que olha a audiência disso. 8 pessoas, 9 pessoas na live. É isso que aparece. Abraço e até a próxima. Fique com Jesus.